Nos últimos dias, o Brasil viveu um episódio inédito em sua história diplomática. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi incluído na chamada Lei Magnitsky, um mecanismo internacional criado pelos Estados Unidos para punir autoridades acusadas de violação de direitos humanos e atos de corrupção. A decisão surpreendeu não apenas o meio político nacional, mas também a comunidade internacional. Afinal, nunca antes na história recente de um magistrado de uma Suprema Corte de um país aliado havia sido alvo direto desse tipo de sanção. A consequência imediata foi um abalo nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. O Itamaraty classificou a medida como grave ingerência em assuntos internos. E parlamentares de diferentes espectros políticos passaram a cobrar uma resposta firme do governo brasileiro. Do outro lado, Washington justificou suas decisões com base em relatórios de organizações internacionais que questionam a condução de processos relacionados à liberdade de expressão e ao combate à desinformação no Brasil. O resultado é que, em poucas horas, o país foi colocado no centro de uma disputa que não se limita ao campo jurídico, mas alcança dimensões diplomáticas e geopolíticas. O que parecia um episódio isolado envolvendo o ministro do STF pode, na prática, redefinir como as grandes potências enxergam a independência das instituições brasileiras. Mas, afinal, o que é a Lei Magnitsky e por que sua aplicação contra uma autoridade brasileira pode apresentar um risco muito maior do que se aparenta? Para entender a gravidade do episódio, é preciso voltar ao ano de 2012, quando os Estados Unidos aprovaram a chamada Lei Magnitsky, um advogado russo que denunciou um gigantesco esquema de corrupção envolvendo autoridades em Moscou. Preso após as denúncias, Magnitsky morreu em circunstâncias até hoje nebulosas em uma prisão russa. Em resposta, o Congresso norte-americano criou um instrumento legal que permite sancionar de forma direta indivíduos acusados de violar direitos humanos ou praticar corrupção em qualquer parte do mundo. Ao longo da última década, a lei se transformou um braço poderoso da política externa dos Estados Unidos, sendo utilizada contra oligarcas russos, oficiais chineses, líderes militares africanos e empresários ligados a regimes autoritários. Com o tempo, a União Europeia, o Canadá e outros países também aprovaram legislações semelhantes, ampliando o alcance desse tipo de sanção. O mecanismo se consolidou como uma ferramenta de pressão política que vai além das tradicionais punições econômicas e militares. Até agora, no entanto, havia um consenso tácito. Esse tipo de medida era direcionado a figuras ligadas a regimes considerados hostis e ditatoriais. É justamente por isso que a inclusão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal do Brasil soa como um precedente muito perigoso. Na prática, a sanção significa o congelamento de eventuais bens nos Estados Unidos, a proibição de entrar em território americano e a restrição de negócios ou relações com empresas e bancos internacionais que sigam a mesma linha de Washington. Mas o impacto vai muito além do indivíduo atingido. O recado enviado pela Casa Branca foi direto. A forma como o Brasil lida com temas internos como a liberdade de expressão, o combate à desinformação e a atuação das instituições judiciais não é mais apenas um assunto doméstico, mas passou a ser monitorado e julgado pela arena internacional. Isso abre uma série de questionamentos. Até onde vai a soberania nacional diante de leis criadas em outros países? O que impede que, no futuro, outros magistrados, parlamentares ou até ministros de estados brasileiros sejam alvos de medidas semelhantes? E quais seriam as consequências práticas se esse movimento ganhar força em organismos multilaterais como a ONU e a União Europeia? Se em um primeiro momento o impacto parece restrito a um único ministro, na prática os efeitos podem se espalhar por diferentes áreas políticas e da economia brasileira. O Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, depende intensamente de sua relação com os Estados Unidos. Cerca de 20% de todo o comércio exterior brasileiro envolve empresas norte-americanas, sem contar com investimentos diretos, que somam centenas de bilhões de dólares.
Quando o ministro da mais alta corte nacional é incluído em uma lista internacional de sanções, isso gera desconfiança nos mercados financeiros. Investidores estrangeiros passam a questionar a estabilidade institucional do país e até mesmo as companhias privadas podem se sentir pressionadas a reduzir vínculos com o Brasil, temendo entrar em um choque com a legislação americana. Além do aspecto econômico, existe a dimensão diplomática e militar. O Brasil é membro da ONU, do G20, da Organização Mundial do Comércio e mantém diálogo constante com a OTAN. Se a sanção for acompanhada por outras potências ocidentais, o país pode se ver em uma posição extremamente delicada. De um lado, um alinhamento histórico com o Ocidente. De outro, a necessidade de buscar parceiros estratégicos, como a Rússia e China, para evitar o isolamento. Esse movimento poderia acelerar algo que já vem acontecendo discretamente: o redesenho das alianças internacionais brasileiras. Nos últimos anos, a presença da China na economia nacional se consolidou, especialmente com a compra de commodities e investimentos em infraestrutura. Em contrapartida, a Rússia tem oferecido cooperação militar e tecnológica, principalmente no setor de defesa. Se a crise com os Estados Unidos se intensificar, o Brasil pode ser forçado a tomar decisões difíceis, escolhendo com quem alinhar sua política externa. E como a história mostra, escolhas desse tipo sempre vêm acompanhadas de consequências profundas e de longo prazo. Um ponto a se considerar é o impacto interno. A decisão da Casa Branca já gerou reações intensas no Congresso Nacional, dividindo ainda mais um ambiente político que já é polarizado. Enquanto alguns parlamentares pedem uma retaliação imediata, outros alertam para os riscos de se transformar o Brasil em um palco de disputa geopolítica entre grandes potências. Ou seja, a inclusão de um magistrado brasileiro na Lei Magnitsky não é apenas uma questão jurídica, é um sinal de alerta vermelho para a soberania nacional, que pode definir a posição do Brasil no tabuleiro internacional. Ao longo da história, momentos de pressão internacional sempre serviram como divisor de águas para as nações. O bloqueio naval britânico contra a Argentina durante a Guerra das Malvinas em 1982 mostrou como sanções e medidas externas podem comprometer seriamente a autonomia de um país. Mais recentemente, a Rússia sofreu duríssimas restrições econômicas após a invasão da Ucrânia, levando Moscou a redirecionar toda a sua política externa para o Oriente. No caso do Brasil, ainda não estamos diante de um bloqueio econômico ou de um rompimento diplomático, mas o recado é claro: nossas instituições estão sob escrutínio internacional. E a forma como o país responderá a esse episódio pode definir se continuaremos a ser visto como uma democracia sólida ou se abriremos espaço para desconfianças que nos afastam de parceiros estratégicos. É nesse cenário que surge uma pergunta central: até que ponto devemos aceitar leis estrangeiras interferindo em nossas decisões internas? Onde termina a defesa dos direitos humanos e onde começa a erosão da soberania nacional? A verdade é que não existe resposta simples. O Brasil precisa equilibrar suas relações internacionais com a proteção de suas instituições. Se responder de forma proporcional, arrisca uma escalada diplomática com os Estados Unidos. Se não responder, abre precedente para que outras potências apliquem medidas semelhantes no futuro. De qualquer forma, uma coisa é certa: a sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal não é um episódio isolado. É parte de um cenário maior, em que as grandes potências utilizam instrumentos jurídicos, econômicos e tecnológicos para ampliar sua influência global. E, como sempre, o Brasil se encontra no meio desse tabuleiro, tentando proteger sua autonomia sem perder espaço entre os gigantes. O que você acha dessa situação? O Brasil deve adotar uma postura mais firme contra os Estados Unidos ou buscar uma saída diplomática para evitar o agravamento da crise? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais!